sempre que eu falo, ele não é muito agradável aos nossos ouvidos, mas liberta muitos corações quando bem entendido na nossa vida. Então, falar sobre perdão é sempre doloroso pela nossa percepção, pelas nossas ideias, pelo nosso orgulho, que a maior parte, creio que um índice maior do que 90% se recusa a perdoar qualquer situação que ocorreu, que houve, e essas situações são as causadoras de muitos processos na saúde, longos tratamentos, doenças às vezes complicadas, são oriundas desse não perdoar, de não aliviar esse coração, não deixar que as energias boas façam morada dentro de nós, não causando os danos aos nossos órgãos materiais do nosso corpo físico, porque é algo que nós não assimilamos da melhor forma. Então vamos falar sobre o assunto e que possamos desta vez dar uma conotação mais elevada, nos perdoar também e principalmente perdoar os outros. Creio que essa palavra não deveria ser posta dessa forma, porque na verdade eu sempre falo isso: quem somos nós para perdoar alguém, não é? Porque já causamos alguns erros, fizemos algum tipo de mal, talvez nesta vida não, mas anteriormente, e ainda vivemos as repercussões dos nossos atos nas vidas que passaram, mas que não passam na nossa experiência. O Espírito carrega tudo que ele armazenou ao longo das vidas. Então esse processo, não temos essa elevação, essa grandeza de dizer eu te perdoo, Quem nos perdoa verdadeiramente é o nosso Pai Criador, que nos oportuniza a oportunidade de voltarmos para a vida quantas vezes forem necessárias para que a gente alcance um nível de elevação, de melhoramento, de sentimento, e tire essas amarguras do nosso sistema para nós vivermos melhor. Então hoje, largar as pedras é o nosso tema. Vai ter um trechinho aqui do Emmanuel para nós já começar a entender um pouco mais sobre qual importância é nós perdoarmos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício a obsessões e a loucura, e enfermidade e a morte. Então, aqui segue, dá para nós ter uma noção do quanto é prejudicial, porque não é somente o nosso sistema imunológico que fica desprotegido quando nós não perdoamos ou carregamos sentimentos de raiva, de ciúme, seja o que for, mas também porque nós abrimos brechas para que o plano espiritual inferior, que são os espíritos que andam junto ao nosso próprio sistema, eles não estão distante de nós, eles estão perto. Então, quando nós vibramos em energias pesadas, eles chegam, sugam a nossa energia, aproveitam pela desatenção e pelos maus sentimentos que pululam em nossos pensamentos, formas de nos prejudicar ou colocar em prática alguns planos de vinganças pelo passado, pelos delitos que nós praticamos e que ainda não reformulamos da forma correta. Então, abre-se essa brecha também, que muitos são colocados como loucuras, como loucura aqui, o Emmanuel coloca para nós, mas
é a distração, ou a sintonia fora das leis divinas melhores, fazem com que a gente fique à mercê dessas energias e de criaturas que não nos querem bem. Então vejam o quanto a gente abre brechas para que a espiritualidade inferior chegue até nós. Mas isso é algo que no final nos ajuda, porque isso causa um mal-estar muito grande. À medida que estamos sintonizados com essas faixas, a gente sabe o quanto é complicado. A gente sente dor de cabeça, dor na nuca, dor na parte do nosso organismo. Então são as partes que a gente acaba perdendo as energias vitais ali do nosso dia a dia. Enfermidade e a morte, muitas vezes em processos longos de raivas, a gente acaba abrindo certos processos de doença e a morte se abrevia. Embora todos nós desencarnaremos, mas precisamos passar as etapas necessárias à nossa evolução, o que nós viemos aqui fazer. O perdão é um recurso indispensável para o nosso bem viver. Não por outra razão, Jesus se refere a ele em diversas passagens do Evangelho. E bem conhecida a pergunta que Pedro faz a Jesus sobre a quantidade de vezes que deveríamos perdoar. Bem conhecida também a resposta que para nós ainda permanece como um desafio a ser alcançado. Perdoar 70 vezes 7. Ele deu uma quantia bastante extensa, mas na verdade é perdoar intermitentemente, sem fim, quantas vezes forem necessárias. Porque enquanto temos necessidades de se trabalhar esse perdão, o verdadeiro sentimento do amor não faz parte do nosso convívio. Quando a gente tem os nossos próprios julgamentos, sobre atos, sobre fatos pelo mundo afora ou na sociedade onde nós estamos, o verdadeiro sentimento ainda, porque todos nós sabemos o que tramita dentro da nossa intimidade e o quanto ainda necessitamos de melhorar, então não estamos na posição de julgadores, porque o Pai perdoa sempre. Ele nos traz para a vida novamente. Nada obstante, a constatação de que perdoar traz benefícios a quem perdoa, aceita, inclusive em diversas pesquisas científicas, muitos têm grande dificuldade de perdoar. Isso provavelmente ocorre porque essas pessoas acreditam que perdoando estariam concordando com o ato de que foram vítimas. Mas perdoar não tem nada a ver com tal entendimento. Como esclarece o Dr. Dean Ornish, ardoroso defensor da prática do perdão e professor de medicina nos Estados Unidos. O perdão não isenta de culpa, nem aceita os atos de alguém que o magoou. Ao contrário, ajuda a libertá-lo da dor e da raiva crônica, da separação e do isolamento. Então, exatamente, não isenta a opinião do ofensor daquilo que veio erradamente para nós, mas sim nos pede uma condição, um olhar mais suave, sem aquele julgamento. É liberdade, e isso é muito necessário para nós.
quantos processos de nós não nos libertarmos de alguma ofensa, algo que veio até nós e que se prolongou, quantas enfermidades, ou quantos sentimentos que poderiam ser, vamos dizer assim, vivenciados pela criatura, ficaram presos por uma ofensa, por mais grave que ela seja, faz com que a gente carregue ressentimentos e que são contrários ao amor verdadeiro, aquele que nós estamos em busca para essa liberdade. Então eu dei uma olhadinha agora um pouquinho antes de começar a refletir sobre esse tema, num fato que me veio assim como uma situação que ele falou da loucura ali no início, o Emmanuel, e o quanto isso é verídico nas vivências nossas do dia a dia. Aí um senhor de certa idade, outro dia, eu cheguei num local e ele estava me dizendo: sabe que eu me perdi na cidade? Uma pessoa que deve ter uns 80, uns 82, ele anda numa bicicleta, um triciclo elétrico. E aí ele me disse, mas eu fui lá pro outro lado da cidade, e daí me dei por conta que não era para lá. E aí ele foi me falar o que tinha acontecido antes. E aí entra no processo de loucura momentânea, que às vezes acontece. Ele disse que foi no mercado novo que abriu lá, e que o valor que ele foi pagar no caixa era acima, claro, mas ele não tinha um aplicativo para pagamentos. Mas na hora, primeiro discutiu com a caixa e fez. E ele me disse, eu me ataquei dos nervos, me incomodei lá e eu perdi os sentidos. Porque a casa dele é bem perto do mercado e ele foi para outro lado. Então, só para ver que quando a gente se ofende, quando a gente carrega ressentimentos ou discute num momento até por mais desinformação do que por qualquer outra coisa, foi a situação dele. Claro, a pessoa com uma idade maior já tem uma dificuldade de raciocínio rápido, de entender a situação que se deu ali. Mas isso se dá naturalmente com nós no dia a dia. Né? Quantas vezes, numa pequena situação, que a outra vem mais áspera, nós já colocamos mais um apimentamento e aquilo se torna uma grandeza que não precisaria, né? À medida que a gente entenda, né, aquele momento do outro ali. E aí se instala esses momentos de loucura. Quantas coisas acontecem no momento de exasperação, por uma opinião, ou casualmente que foi lesado por qualquer coisa, né? Então, só para nós ficar em guarida, né? Se alguém está mais exaltado, deu tempo, né? As coisas se solucionam para que não se instalem nesses momentos todas as energias pesadas que poluam por todos nós, por cima. Eu sempre dizia isso para cima, mas está impregnado também as energias boas que estão à nossa disposição no nosso dia a dia, né? Então esse processo de perdão é uma coisa que me vem à mente sempre que se fala sobre perdão. Logo a comunicação após o trabalho da espiritualidade sempre desse jeito. Muita raiva, muito ressentimento de não perdoar pelo mal praticado. Porque assim, nós viemos num processo de melhoramento, sim. Hoje nós somos criaturas, pessoas melhores, sim. Mas viemos num passado de barbáries e que a gente participou. Então sempre ficam os resquícios daqueles fatos que ocorreram lá atrás. Nós fizemos parte de todas as etapas dessa humanidade que vive aqui. Então, nós não devemos ou não deveríamos ter inveja de não estar num país mais desenvolvido, porque lá nós já vivemos a seu tempo, né? Todos nós trazemos o aprendizado bom e hoje a gente quer, e
E eu vinha pensando nisso porque o tema sobre perdão, mas é o que mais nós precisamos nos trabalhar hoje. É um dos problemas dá para se dizer, da criatura humana encarnada nos tempos atuais. Porque enquanto não há a evolução de sentimento, de entendimento, de melhoria real dentro das criaturas que somos todos nós, né, não vai parar esse processo de dores. Né? Tu não aceita, tu briga com o mundo, com as situações, com as pessoas, culpas, né? Briga com todos, mas a problemática está dentro de nós. É nós que devemos nos apoiar nesse entendimento que nós temos. E depende de nós esse esforço diário. Outras vezes utilizamos a mágoa como forma de punição a quem nos machucou. Inconscientemente queremos mostrar a quem nos feriu o quanto estamos destroçados, objetivando com isso castigar o ofensor. Mal sabemos, porém, que somos nós os maiores punidos quando não abrimos mão do ressentimento. Vocês já conhecem ou já conheceram alguém nesses padrões? Naquela posição de vitimismo das situações, cobrando, né? Só que não ameniza. É um processo que, por opção, ficar aqui, mas a vida pede muito mais. Pede uma naturalidade. E assim, quanto mais rapidamente nós nos libertamos de qualquer ofensa ou processo mais complicado, é um bem-estar, é a liberdade, dá para se dizer assim. Dentro da nossa vivência, é um céu melhorado, né? É um estado de consciência bem mais ampliado, dentro da responsabilidade de evolução que nós estamos vivendo, e que isso não seja somente uma passagem, e que a gente não fique arraigado aos nossos preconceitos, às nossas ideias pré-concebidas, dando uma conotação mais leve, aprendendo com ela, né? Isso que a vida nos pede, isso que o Criador nos pede. Ele nem quer que a gente pague todos os delitos praticados anteriormente nesta vida, e nos dias atuais também. Quantas coisas a gente não assimila da forma que deveríamos. Mas o entendimento dessa proposta de restauração, porque nós estamos aqui num processo de melhoramento, é um tratamento a longo prazo, e é só uma etapa esta vida, virão outras, mas sempre que a gente pula de etapa, a gente sempre se sente fortalecido, não é assim? Processo complicado na saúde, um trabalho, uma qualificação, depois tu passa, tu está naquele patamar, o quanto é melhor. Eu passei por aquelas etapas, mas a mais importante é a nossa da vivência, ou seja, dando um bom significado da nossa vida aqui nesse momento. Não importa a idade que nós estamos hoje, podemos estar com 60, 70, 20, 15, o quanto mais nós aproveitar a oportunidade desta vida, nos libertando dessas agruras que nos fazem sofrer, porque não é outra coisa que nos faz sofrer, não é o outro, não é a outra pessoa que é o causador das nossas situações desditosas, mas sim o nosso não olhar a vida como ela deve ser encarada, um processo de melhoramento. Vou acelerar um pouco porque a lição rendeu mais e a leitura está longa ainda, longe de terminar, nós temos pouco tempo. Mas me detive muito nesta parte aqui. O perdão também é um antídoto
eficiente contra a loucura, o ressentimento, quando cultivado intensa e sistematicamente, pode desarticular nossas engrenagens psíquicas, ou seja, as nossas coordenações motoras cerebrais, ficamos à mercê, levando-nos às perturbações de ordem mental e emocional. Muitas depressões podem ser apenas o disfarce de mágoas e decepções profundas de que o ser não conseguiu até o momento se desvencilhar. Então, muitas das depressões certamente são. A criatura, eu digo criatura, não é um sistema de colocar para baixo ou ser menos. Criaturas todos nós, de não ter uma aceitação dos fatos contrários daquilo que ela projetou, aquilo que ela queria. Porque nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para a nossa vida. E sim, quando há reveses que não saem da forma que a gente quer, é porque a proposta é melhor adiante, para que aquilo não nos leve a caminhos que poderiam nos perder à mercê naquelas atitudes, naquelas decisões, naqueles rumos. Então sempre há dificuldades maiores para que a gente não se perca nessa trajetória. Perdoar é compreender que todos somos a um só tempo ofendidos e ofensores. Quem poderá, portanto, atirar a primeira pedra, perdoar e largar as pedras, para que elas não nos firam mais? Aqui entra um pouco da lei de ação e reação. Tudo que nós jogarmos para o universo, sejam pedras, que hoje a gente não joga mais, no passado era muito normal os apedrejamentos, as leis eram muito primitivas, dá para se dizer assim, mas hoje tudo que a gente joga contra o nosso próximo, ou contra o universo, contra as pessoas, vem para nós. Por isso que ele diz, parem de jogar pedras, joguem o amor, jogue a compreensão, jogue o bom sentimento para as criaturas, isso tudo retornará. A lei do retorno é universal para todas as criaturas. Então todos nós estamos dentro dessa lei. O que nós jogarmos para a vida é o que vai nos acolher logo ali. E hoje, como está muito rápido isso, porque já não se deixa mais para... Antes se dizia, não, eu faço nessa vida, na outra eu vou resgatar. Claro que vai, mas sabe lá em que processos mais dolorosos? Sim. Hoje nós estamos aqui prestes a viver num mundo de regeneração, mas estamos nos esforçando para que a gente possa pertencer a esse mundo melhor, porque não é um mundo material, não é toda essa tecnologia, são as criaturas que precisam se modificar. O mundo não está virado, como muitos dizem, mas sim as criaturas que estão perdendo o significado dessa existência. E nisso, eu não faço analogia ao Espiritismo, porque ele é muito esclarecedor. Todo aquele que quer, tem entendimento, quem quer estudar um pouco, entender as leis, saber o que se passa, e tudo requer o nosso esforço de fazer a nossa vida valer a pena, no sentido real, é nós levarmos melhoramentos dessa existência, porque ela dá para se dizer assim, muito rápida. Ora estamos aqui, ora estamos na espiritualidade. E aí o que vamos levar? O que de melhor vamos levar dessa existência? É certo, são melhoramentos, são sentimentos. Então que a gente possa se esforçar, estender sempre a mão, ter a compreensão.
mesmo que a criatura seja mais rude. E essa criatura, eu sempre repito isso também, às vezes o rude somos nós também. Precisamos dar uma acalmada, entender e dar o melhor olhar sobre todas as situações. Tudo vem para nós melhorar. E o sofrimento só faz parte do nosso contexto enquanto não registrarmos a verdadeira lei de amor na nossa vida. Então, que essa paz, que essa luz seja levada aonde vocês estiverem, ao contato das pessoas, da família de vocês, daquelas pessoas que estão necessitando nesse instante, que estão num processo mais complicado de saúde, seja o que for. Vamos ser os agentes do bem. Vamos esquecer essas pendengas, esses ruídos, porque são ruídos, não são bons, nos atrapalham a caminhada. Não conseguimos ter um sentimento de amor puro, seja para a nossa companheira, seja para os nossos filhos. Tirem esse sentimento de mágoa, de culpa, de qualquer coisa da vida de vocês. Isso é o melhor que a gente pode ofertar para nós e para as pessoas.